Fala galera! Hoje aqui no Biologia no Papel vamos falar um pouquinho sobre enzimas. As enzimas são proteínas que têm uma função bastante especial dentro da célula, dentro do contexto de metabolismo celular. As enzimas são chamadas de catalisadores biológicos. Elas são catalisadoras biológicas. O que significa isso? Significa que elas estão aí para acelerar, para aumentar a velocidade de uma reação química. Esta é a função principal das enzimas. Vamos usar uma analogia muito simples aqui para a gente entender. Toda reação química, para ela começar, precisa ali fornecer o que a gente chama de energia de ativação. É a energia necessária para que uma reação química aconteça. Nessa nossa analogia, é como se esse morro aqui para empurrar a pedra fosse a energia de ativação. Então, tanto que eu preciso subir com essa pedra é o tanto de energia que eu preciso fornecer para que essa reação aconteça. O que a enzima faz? Ela reduz essa energia de ativação. Então, sem precisar fornecer essa energia, a reação vai acontecer mais facilmente. Então, esta é a função da enzima. Vamos ver na prática aqui o que acontece. Vamos considerar aqui uma determinada enzima. Vou fazer aqui um esquema. Então, imaginem que a gente considere uma enzima qualquer, vou desenhá-la aqui de verdinho. Essa é a enzima, vamos considerar aqui que essa daqui é a enzima, e ela vai atuar sobre uma molécula que a gente vai chamar de substrato. Se fossem os reagentes de uma reação química, ok? Fazendo aqui em vermelho. Observem que o substrato se encaixa perfeitamente num ponto da enzima, que nós chamamos de sítio ativo, ou centro ativo da enzima. Vou usar o termo mais conhecido, que é o sítio ativo. O que vai acontecer? É aqui que o substrato vai se encaixar na enzima. A enzima se encaixa perfeitamente ao substrato, pelo menos essa é a ideia mais comum, ok? Essa é a teoria mais aceita, em que o substrato ele vai se ligar perfeitamente aqui a enzima. O mecanismo muito conhecido que a gente chama de mecanismo chave-fechadura. É como se tivéssemos ali uma fechadura e entrasse uma chave perfeitamente. Esse mecanismo de chave-fechadura considera que para cada fechadura tem uma chave. Ou seja, para cada substrato tem uma enzima. Elas são muito específicas. Cada enzima vai catalisar, em geral, apenas uma reação química. Ou seja, depois de terem se juntado ali, depois de se ligar ao substrato, a enzima catalisa a reação. Neste caso, vamos considerar que foi uma reação de quebra, ou seja, essas duas bolinhas se separaram. Pode ser muito bem uma maltose se separando em duas glicoses. Ok? Um disacarídeo se separando em dois monossacarídeos. É importante lembrar que essa reação ela pode ocorrer de forma inversa. A enzima pode construir em vez de quebrar. Quem define isso? A concentração do substrato. Beleza? Bom, para a gente fechar esse ponto, é importante a gente lembrar que alguns fatores interferem na velocidade de reação. Um dos principais fatores que interferem na velocidade de reação de uma enzima é a temperatura. Por exemplo, para o ser humano, a nossa temperatura normal é de 36,5, 37 graus Celsius. Então, a melhor temperatura para o funcionamento das enzimas do nosso corpo é de 36,5. É o que a gente chama de temperatura ótima. Ou seja,
Abaixo disso, a enzima não trabalha direito, acima ela pode desnaturar. É o que acontece, por exemplo, numa febre muito alta. Mas isso varia de acordo com o organismo, ok? Tem organismos que a temperatura normal é maior, tem organismos que a temperatura normal ela é menor. Outro ponto aqui, né, outro fator que interfere na velocidade de reação é o pH, né, o potencial hidrogeniônico. Cada compartimento do nosso corpo há um pH específico. Né? Vamos lembrar que o pH vai de 0 a 14. Vou usar um exemplo simples da nossa boca. A nossa boca tem um pH de mais ou menos 6,87, então é chamado de pH neutro. E ali atua uma enzima chamada de pitialina que quebra o amido que vem no nosso alimento. Então a pitialina quebra o amido em maltose e o pH ideal de ação é em torno de 7. Abaixo disso, por exemplo, quando você engole a pitialina, ela para de funcionar no nosso estômago, que tem um pH ácido. E para fechar, né, um outro fator que interfere ali na velocidade de reação é a concentração do substrato. Ou seja, quanto de substrato eu tenho em um determinado local onde a enzima vai atuar, isso interfere na velocidade. Aqui a curva é ascendente para a concentração do substrato até chegar a um ponto em que ela se estabiliza e forma um patamar. Isso significa que quanto mais substrato, maior a velocidade de reação, porém chega um ponto que há uma limitação no número de enzimas, por isso permanece estável. Beleza?